Boa noite, pessoal. Boa noite. Ou então bom dia, boa tarde, depende da hora em que você está assistindo aqui esse nosso projeto 7 às 7 de hoje. Lembrando para quem não estava aqui, para quem está chegando aqui agora, o que é o projeto 7 às 7? Nosso projeto 7 às 7, ele é um momento de esclarecimento de dúvidas sobre temas que envolvem sucessão, partilha de bens, tributação, como evitar tudo isso, normalmente vinculado ao instituto, ou desculpa, ao instrumento de holding familiar. Como a gente fazer com que esse tipo de problema suma da família brasileira, tá certo? Através de um custo muito inferior àquele custo que eles teriam numa partilha de bens, teriam no inventário, teriam no divórcio, algo desse tipo. Eu sou Pedro Vanderlei, especialista em planejamento patrimonial da família, e o nosso tema hoje aqui é tema livre. Por que tema livre hoje especificamente? Porque as pessoas estão mandando muitas dúvidas de temas variados. Então, se aquela pessoa ela vai esperar até o episódio onde aquela dúvida dela vai ser esclarecida, pode ser que ela talvez até esqueça daquilo ali. Então, a gente está fazendo alguns episódios não vinculados a algum tema específico, mas vinculados a várias dúvidas de temas aleatórios, para que temas aleatórios para que as pessoas possam ter algum tipo de esclarecimento sobre aquele questionamento, sobre aquela dúvida, sobre aquele ponto, sem que ela precise esperar até o episódio onde aquela dúvida dela vai ser esclarecida, tá certo? Então vamos lá para o que importa de verdade aqui, que são as dúvidas e o principal, claro, a resposta, o esclarecimento sobre elas, tá certo? E a primeira dúvida que a gente tem aqui é a seguinte: os meus filhos, eles são crianças. Criança pode ser sócia de holding familiar? Eu digo logo o seguinte, ela não só pode, mas ela claro que pode. Porque ser sócio de uma holding familiar significa simplesmente possuir, ter em seu nome cotas de uma pessoa jurídica. E cotas de uma pessoa jurídica, elas são cotas, elas são bens tais quais como qualquer bem, tais quais como um apartamento, como um relógio, como um carro, como uma garrafa de café, que nunca falta aqui, né? Então, se as cotas de um arrodo familiar são bens como qualquer outro bem, nada impede que uma criança ela tenha em seu nome aqueles bens, aquelas cotas, como ela teria um apartamento em seu nome, como ela teria um carro em seu nome, como ela teria qualquer outra coisa em seu nome. Então não há qualquer problema em uma criança ser sócia de uma holding familiar, porque não há qualquer problema em uma criança ser sócia ter em seu nome cotas de uma pessoa jurídica. Inclusive, é até mais indicado que essa criança tenha o patrimônio de cotas em seu nome. Por quê? Porque quando você coloca o patrimônio no nome de uma criança, você tem um grau de certeza maior que não vai existir uma cobrança, que não vai existir uma execução, que o nome dela não está no SPC, que o nome dela não está no Serasa, que o nome dela não tá protestado, não tem nenhuma execução, nenhuma cobrança, enfim, nenhum problema judicial no nome daquela pessoa que vai ser sócia daquela estrutura patrimonial que é um cofre onde está o patrimônio. Então tende a ser mais seguro ainda. Agora a gente tem que se atentar ao seguinte, algumas questões, duas questões na verdade importantes. A primeira delas é que o menor ele não pode praticar os atos referentes a essa propriedade, ou seja, a essas cotas sozinho, porque ele é menor, ele ainda não representa a si mesmo. Então se ele vai vender essas cotas, se ele vai dar em garantia, se ele vai emprestar, se ele vai praticar qualquer ato que demanda a gestão patrimonial dessas cotas, assim como ele não poderia vender aquele apartamento que está no nome dele, assim como ele não poderia vender aquele carro que está no nome dele, ele também não pode vender, por exemplo, as cotas que estão no nome dele. Sozinho, ele vai precisar estar representado pelo pai, pela mãe, pelos dois, ou por um tutor, exatamente pelo fato de que ele ainda não é capaz, ele não tem os 18 anos completos, então ele não é capaz para os atos da vida civil, para os negócios civis. A outra questão importante é a representação, mas não do menor, e sim da pessoa jurídica, ou do sistema de pessoas jurídicas que aquele menor é sócio. Você tem que entender que a pessoa jurídica ela é uma pessoa como qualquer outra. Isso significa que ela pode vender, ela pode comprar, ela pode praticar qualquer ato da vida civil, como qualquer outra pessoa pode praticar qualquer ato da vida civil. Ela, a pessoa jurídica, ela tem direitos, ela tem obrigações, ela pode praticar esses atos, ela pode praticar esses negócios. E para fazer isso, ela precisa, evidentemente, de quê? De um administrador. E esse administrador, o representante da pessoa jurídica, ele não pode ser o menor, porque, em regra, o menor não representa nem ele mesmo. Se o menor não representa nem ele mesmo, sozinho, ele não pode representar, evidentemente, outra pessoa, que é quem? A própria pessoa jurídica. Portanto, o menor ele pode sim ser sócio de uma pessoa jurídica, logo ele pode sim ser sócio da holding familiar, porém ele não pode praticar os atos de gestão,
do patrimônio que ele é proprietário, que são as cotas, e ele também não pode praticar os atos de gestão do patrimônio que a pessoa jurídica é proprietária. É necessário que o pai ou mãe, ou até um tutor, represente o menor na gestão daquele patrimônio que pertence ao menor, que são as cotas daquele sistema de holding familiar, e haja um administrador, um representante para a pessoa jurídica, para que ela sim possa praticar os atos sobre aquele patrimônio. Só que na prática isso não faz muita diferença no nosso sistema de holding familiar, porque mesmo que o filho seja maior, inclusive, o poder sobre aqueles bens que estão lá na holding familiar, ou seja, tanto sobre as cotas quanto sobre aqueles bens que são propriedade do sistema de holding, esses poderes eles estão integralmente nas mãos dos pais, que são as pessoas que efetivamente construíram aquele patrimônio. Essa é uma observação aqui muito importante nessa resposta, que é o seguinte: se você coloca patrimônio imóvel, apartamento, fazenda, casa de praia, casa de campo, casa de residência da família, em nome do menor, necessariamente quando você vai realizar o ato de alienação desse patrimônio, você precisa de autorização judicial para isso. Pois é, para você se desfazer de propriedade imobiliária que está em nome de menor, você precisa de autorização judicial. E como o próprio nome diz, uma autorização judicial vem de onde? De um processo judicial. Isso significa que para você vender um imóvel que você colocou em nome de um menor, você precisa contratar um advogado, pagar as custas judiciais, juntar documentação, justificar o interesse daquela venda, justificar que aquela venda é uma operação razoável, boa, positiva, vantajosa para o menor ou até para a família dele, e entrar com ação judicial pedindo essa venda. Necessariamente, por envolver os interesses de um menor, esse processo ele precisa da participação do Ministério Público. Então você vai precisar de autorização do juiz e vai precisar também da concordância do Ministério Público para que essa venda possa acontecer. E aí, se você tem essa propriedade em nome do menor e está querendo vender por alguma bronca de família, precisa levantar aquele dinheiro, alguma coisa desse tipo, olha só o problema que você ficou, porque agora você precisa vender um bem que talvez o Ministério Público ou o juiz não autorizem. Imagina só o problema que você traz para sua família, porque você pode estar precisando daquele dinheiro, às vezes até para sustentar a família, e não consegue vender, ou pelo menos atrasa a venda, reduz o valor daquela operação, porque o comprador, eita, tá demorando muito, eu não quero mais o bem, aí peraí, eu vou dar um desconto. Às vezes até acontece esse tipo de coisa. Só que se você tem um patrimônio em nome da holding familiar, em nome do sistema de holding familiar, aquele imóvel não pertence mais ao menor. Ele pertence ao sistema de pessoas jurídicas, que é representado, via de regra, pelo pai e pela mãe. Ou seja, quem está realizando a alienação patrimonial daquele imóvel não é mais o menor, mas sim a pessoa jurídica, que, como eu falei agora, é representada pelo pai e pela mãe. Então não existe na legislação brasileira algum impedimento para que essa operação possa acontecer. Não existe na legislação brasileira alguma exigência para que essa operação possa acontecer. Então fica aí o bônus dessa resposta, tá certo? Então vamos passar para uma segunda aqui, que é o seguinte: quem tem seguro de vida precisa fazer uma holding familiar? Olha só essa pergunta. Primeiro a gente vai entender aqui como é que é a dinâmica do seguro de vida. No seguro de vida, a pessoa passa vários anos lá pagando seguro de vida e nomeia algum beneficiário, que em regra é o filho, são os filhos. Esse seguro de vida, ele é um benefício que é pago no óbito do instituidor para o beneficiário daquilo ali. Para o herdeiro, não necessariamente, para o beneficiário. Por que eu estou dizendo isso? Porque se o seguro de vida ele é contratado de uma forma regular, certinha, sem nenhum tipo de irregularidade, ele não tem natureza patrimonial. A natureza jurídica do seguro de vida é de contrato. Ele tem natureza contratual. E o que é que isso significa? Bom, já que o seguro de vida ele não é patrimônio, aquele valor do seguro de vida ele não passa para o inventário. Se ele não passa pelo inventário, ele não é tributado lá no inventário. Além disso, já que não é patrimônio, ele não entra para a divisão de bens, para a partilha de patrimônio daquela pessoa que faleceu lá no inventário dela. Só que olha só, o fato de você, de alguém da sua família, ter um seguro de vida não significa que aquele patrimônio saiu do nome daquela pessoa. Ao contrário, está no nome daquela pessoa. Então, por uma simples análise lógica, pela mais lógica análise, na verdade, se existe bens em nome daquela pessoa, o que é que acontece? Tendo ou não seguro de vida, vai ser necessário que haja o inventário daquela pessoa que faleceu.
infelizmente, é assim que acontece. E se há inventário, necessariamente há aqueles custos que são inerentes ao próprio inventário. Ou seja, se a pessoa tem um seguro de vida, ela não resolveu os problemas. Ela simplesmente entregou aos herdeiros algum valor, algum dinheiro, para que os herdeiros possam gastar aquilo ali, pagando cartório, custos judiciais, advogado, pior, imposto, às vezes até imposto sobre a venda de algum bem dentro daquele inventário. Então, na prática, o que você está fazendo? Você está fazendo um seguro de vida para que os seus herdeiros tenham dinheiro para pagar despesas que eles não têm a menor necessidade de pagar. São despesas totalmente desnecessárias. Ou seja, você está pagando o seu seguro de vida durante anos para que os seus filhos recebam esse seguro e gastem, e torrem, e joguem fora, pagando advogado, cartório, certidão, despachante, custos judiciais, esse tipo de imposto, esse tipo de despesa que, como eu falei agora, são totalmente desnecessárias. Então vamos continuando. Sim, pequeno detalhe, eu não sou contra o seguro de vida não. O seguro de vida ele é muito bom. Como eu disse, ele não entra para despesa, para partilha de bens. Como eu disse, ele não é considerado patrimônio, ele não entra no inventário, ele não é tributado. Porém, você ter um seguro de vida para que os seus herdeiros joguem aquilo fora, aí eu não vejo sentido algum. Mas vamos continuar aqui. A próxima pergunta que tem aqui é a seguinte: holding familiar só serve para quem tem imóveis ou serve para quem tem também aplicações financeiras, para quem tem algum dinheiro? Eu vou dizer logo o seguinte: serve para quem tem imóveis, serve para quem tem aplicações financeiras, serve para quem tem os dois. E por que se fala tanto de holding familiar vinculado a imóveis? Por 3 razões básicas, e eu vou te dizer quais são. A primeira delas é a seguinte: a construção patrimonial da família brasileira, ela envolve, em regra, a aquisição da casa própria. Qual o efeito disso? Normalmente, quando a pessoa chega no momento de vida que ela faleceu, já com alguma idade, ela tem algum patrimônio imobiliário. Então, via de regra, nos inventários é comum existir pelo menos um imóvel. Ou seja, você tem que trabalhar a sucessão de um imóvel, no mínimo. Então, normalmente, você discute muito a sucessão vinculada ao patrimônio imobiliário. A segunda razão é porque os bens imóveis, eles não são bens como, por exemplo, um dinheiro em conta. Uma conta com 10 mil reais, com 100 mil reais, vale 10 mil reais, vale 100 mil reais e ponto final. Não tem como você diferenciar aquilo ali. Mas um bem imóvel, uma casa, um apartamento, uma fazenda, então, meu Deus do céu, isso aí abre muito espaço para valoração diferente. Eu já estou entrando no terceiro ponto, que é o seguinte: a avaliação do bem imóvel, ela é uma avaliação que guarda certo grau de subjetividade. É por isso que existe a problemática de quando você chega na fase de partilha, quando você chega na fase de avaliação para tributação, há o espaço para que algum herdeiro, há o espaço para que a fazenda pública ele diga que aquele bem não vale X, mas vale 2x, vale 1x5, vale 3x. Há esse tipo de problema. E a próxima razão, que eu até aponto a quarta aqui, é a seguinte: é que os bens imóveis tendem a se valorizar com o tempo. Então, quando eles se valorizam com o tempo, acaba sendo necessário que a família pague uma coisa chamada imposto de renda sobre ganho de capital, quando esse bem é vendido lá no inventário para pagar as despesas do próprio inventário. Então, se houve a aquisição de um patrimônio imobiliário, de um apartamento, anos atrás, por 200 mil, por 300 mil, há 15 anos, há 18 anos, há 10, há 20 anos, conforme o passar do tempo, o que é que acontece? Aquilo ali vai se valorizando, vai se valorizando. Os bens imóveis eles tendem a se valorizar muito no Brasil. Então, o que é que acaba acontecendo? Quando aquele bem vai ser tributado, as despesas que incidem sobre o valor daquele bem, elas acabam sendo muito caras para aquela família. Porque o bem duplicou, triplicou, quintuplicou, às vezes aumentou mais de 10 vezes o seu valor. Mas o potencial financeiro daquela família, em regra, não seguiu aquele mesmo aumento. Ou seja, a família tem um patrimônio que aumentou 10 vezes de valor, mas a família não conseguiu aumentar 10 vezes o seu potencial financeiro. Então agora ela tem que pagar despesas referentes a um imóvel de 10 vezes
aquele antigo potencial financeiro dela. Só que hoje ela não tem 10 vezes o potencial financeiro que ela tinha lá atrás, quando acabou comprando aquele imóvel. Então acaba tendo que vender aquele imóvel. Só que quando a família vende aquele imóvel para pagar as despesas do inventário, o que acaba acontecendo? O que eu acabei de falar, o imposto de renda sobre o ganho de capital. A família tem que vender o imóvel e aí paga o imposto de renda sobre aquele acréscimo de valor, aquela valorização que o imóvel teve. Então perde dinheiro nessa venda. O que sobra de valor, isso sem falar custo de corretor, isso sem falar algum tipo de deságio na venda. Depois disso tudo, depois que a família tem o dinheiro na mão da venda daquele apartamento, o que sobra ela usa para pagar o inventário. E aquele restinho que sobra, ela fica para si, que é o que acaba sobrando da própria herança. Então, infelizmente, é isso aí que acontece com muitas famílias aqui no Brasil. Então, vamos continuar. A próxima pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. Eu alugo imóveis. Eu posso alugar os imóveis pela minha holding familiar? Mas é claro que você pode alugar os seus imóveis pela sua holding familiar. Na verdade, você não só pode, você deve alugar. E deve alugar por quê? Eu vou te explicar como é que funciona esse aluguel de imóveis na pessoa física e essa mesma atividade na pessoa jurídica. Olha só, quando você realiza a atividade de locação de imóveis na pessoa física, você está sujeito à tributação sobre essa atividade referente à pessoa física. Essa tributação é o imposto de renda. Ou seja, se você aluga imóveis, você está sujeito a pagar o imposto de renda sobre a receita que você, pessoa física, tem proveniente dessa alocação. Só que quando você faz essa mesma atividade, sim, um detalhe, essa receita ela é tributada em até 27,5%, aqueles famosos 27,5% do ganho de capital. Só que quando você realiza essa mesma atividade na pessoa jurídica, o que é que acaba acontecendo? Você acaba pagando as despesas referentes àquela mesma atividade na pessoa jurídica. Só que as alíquotas, os valores que são pagos em uma atividade em pessoa jurídica, eles são alíquotas inferiores, mais baixas, mais baratas do que aquelas alíquotas, do que aqueles valores pagos na pessoa jurídica. Ou seja, na atividade de locação que você realiza na pessoa física hoje, pagando 27,5% de imposto, até 27,5% de imposto de renda, você pode realizar a mesma atividade, no mesmo valor, relativa ao mesmo imóvel, com o mesmo ocupante, pagando 11,33%. É 1/3 do que você pode estar pagando hoje. É uma diferença muito grande. Então, quando você realiza a sua atividade de locação de imóveis na holding familiar, na pessoa jurídica, você acaba economizando muito dinheiro, inclusive já quando você inicia essa atividade na holding familiar. Então, vamos continuar aqui. Eu só tenho um imóvel. Próxima pergunta aqui. Eu só tenho um imóvel que é bem de família. Eu preciso da minha holding familiar? Vamos pensar nessa situação aqui sobre dois aspectos. Vamos pensar no bem de família dentro do aspecto sucessório e dentro do aspecto da proteção patrimonial. Relativa ao aspecto sucessório, o que é que acontece? Quando há a sucessão de um bem de família, ou melhor, quando há um bem de família, no âmbito da proteção patrimonial, se esse bem é um bem imóvel, se esse bem é um bem de residência da família, esse bem é considerado um bem de família. Então, ao menos a princípio, ele é um bem impenhorável para pagamento de dívidas da família. Todavia, quando esse bem vai para o inventário, o que é que acaba acontecendo lá? Esse bem de família, ele não tem qualquer benefício, qualquer benesse por ser um bem de família. Infelizmente, aquele imóvel que é bem de família, quando vai para o inventário, ele precisa ser tributado do mesmo jeito. Ele precisa sofrer a sucessão do pai para o filho, da mãe para o filho, do mesmo jeito. Então, se você não tem o dinheiro, se você não tem o custo, se você não tem a potência financeira para pagar as despesas relativas à sucessão daquele bem de família, infelizmente você precisa passar pelo que eu acabei de falar, que é a alienação daquele patrimônio para conseguir a potência financeira, o dinheiro, a expressão econômica para pagar a sucessão daquele patrimônio do pai, da mãe, do avô, do tio, para o seu sucessor relativo ao patrimônio. Então, em síntese, o bem de família
ele até confere alguma proteção para a família relativa à penhora, relativa à cobrança de dívidas sobre aquele imóvel. E mesmo assim, existem exceções. Porém, esse bem ele não guarda qualquer tipo de proteção lá no inventário. Ele precisa ser sucedido do mesmo jeito. Ou seja, lá no inventário, o bem de família, ele não é protegido, ele não goza daquelas mesmas proteções que ele tem lá no ambiente de cobrança, de execução de alguma dívida. Tá bom? Ou seja, o fato do imóvel ser um patrimônio familiar, ser um bem de família, não protege ele do custo lá do inventário. Então vamos continuar aqui. Uma próxima pergunta aqui, que é muito comum aparecer também, é o seguinte: eu sou solteira e sem filhos. A holding familiar, ela serve para mim? Certamente ela serve para você. Por quê? Pela seguinte razão: a holding familiar, ela não serve exclusivamente para a sucessão de patrimônio. Ela serve para suceder o patrimônio, para economizar, para proteger o patrimônio. E se você é uma pessoa solteira, se você não tem filhos, se você não tem herdeiro nenhum, com certeza existe alguém que você ama, existe alguém que você guarda algum sentimento muito positivo para aquela pessoa, e acaba existindo alguém por quem você quer que fique com aquele patrimônio que você deixou, que você vai deixar, na verdade. Existe alguém que você quer que receba o seu legado. Só que para essa pessoa receber o seu legado, ela vai passar pelo mesmo caminho que o seu herdeiro passaria, pelo mesmo caminho que o seu filho passaria, que é o inventário. Então o que é que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que mesmo que haja uma pessoa que não tem filhos, que não tem herdeiros, que é solteiro, essa pessoa vai querer que alguém fique com o seu patrimônio. Não vai deixar isso para o Estado, não vai virar aquela herança jacante, aquela herança vacante ou herança jacente. São termos jurídicos, mas que não cabem aqui a gente discutir agora. Então, assim, se você tem alguém que quer que fique, que você quer que fique com o seu patrimônio, com aquilo que você está deixando, com aquilo que você vai deixar, há a utilidade para a holding familiar, tanto para você como para essa pessoa. Por quê? Porque a sucessão vai ser barateada. Parte daquele patrimônio, parte daquela despesa que viraria lixo lá no inventário, acaba sendo aproveitada na holding familiar e você acaba deixando mais patrimônio para aquela pessoa, tá certo? Então vamos continuar aqui para uma próxima pergunta, que é o seguinte: eu tenho uma tia viúva que tem imóveis, ela não tem filhos, nós somos 4 sobrinhos. Olha só, situação bem específica. Até a quantidade de sobrinhos aqui a pessoa colocou. Eu tenho uma tia viúva que tem imóveis, ela não tem filhos, somos 4 sobrinhos. Ela pode fazer a holding e deixar tudo pra gente, que somos sobrinhos? Já digo, ela pode sim. Por quê? Olha só. Se a pessoa é viúva, se a pessoa não tem filhos, se a pessoa, em regra, não tem pai vivo, não tem mãe vivo, o que é que acontece? Essa pessoa não tem nenhum herdeiro necessário. E quem são os herdeiros necessários? O pai, os ascendentes, o pai e a mãe, os filhos, que são os descendentes ou netos, e o cônjuge ou o companheiro. Então, olha só, se aquela pessoa que tem o patrimônio, ela falece sem deixar vivos ascendentes, descendentes e cônjuge, isso significa que ela não tem aquela parte legítima. Ela não tem aquela parte que precisa ficar reservada para essas pessoas na família. O que acaba acontecendo? Essa pessoa pode deixar todo o patrimônio dela para quem ela quiser. E é exatamente isso. Se a pessoa não tem herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuges, essa pessoa pode deixar todo o patrimônio dela para quem ela quiser deixar. Então, se você tem uma tia viva que tem imóveis e tem 4 sobrinhos, essa tia viva ela pode deixar todo o patrimônio dela para os seus sobrinhos, tranquilamente, sem problema nenhum. Porque, já que ela não tem herdeiros necessários, ascendentes, descendentes e cônjuges, ela não tem a legítima para reservar para essas pessoas. Então, pessoal, eu esclareci aqui 7 dúvidas que o pessoal tinha mandado para mim. Espero que isso aqui tenha ajudado muita gente. Essa última dúvida aqui, que é uma dúvida bem comum de acontecer, acho que deve ajudar muitas pessoas. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para poder receber os vídeos. Lembra de ativar o sininho para poder saber quando vai ter algum vídeo novo, tá certo? E fica ligado porque toda quinta, 7 da noite, a gente tem aqui o 7 às 7 com esclarecimento desse tipo de dúvida, tá certo? Não perde, quinta que vem tem tema aqui para você. Tchau, tchau e até a próxima.